Professora, a senhora falou no começo, e eu acho que tem a ver um pouco com isso, dessa parte sobre a faculdade, que havia uma certa crise, né, para poder constituir a faculdade, por conta de grupos divergentes. Isso foi intensificado por conta do período, a partir do golpe militar de 64? Isso na universidade criou algum... Como a senhora viu esse momento e como isso refletiu na faculdade? Na faculdade. Essa pergunta, professor Nelson, já me fizeram certa vez. Olha, eu não sei, pode ser que a minha visão naquele momento estivesse muito focada, entendeu? Pode ser isso, pode ser, porque eu faço um pouco de autocrítica também. Então, naquele momento, o que eu via da parte dos grandes professores, dos professores também que estavam começando, eu via um entusiasmo muito grande sobre uma faculdade nova que surgia. E talvez isso amortecesse um pouco todas essas, sabe, todo esse bulicio, todas essas crises. Eu vejo dessa maneira. Newton Sucupira, naquele momento, era o grande filósofo da educação. Eu era muito amiga dele, eu conversava muito com ele. E nunca, por exemplo, dele eu nunca vi assim, uma crítica dentro desse contexto, assim, nunca vi, entendeu? Porque na realidade, só uma faculdade no Brasil estava imbuída, só uma universidade estava imbuída de criar uma faculdade de educação no mesmo período, naquele período de tempo que essa nossa foi instituída, que foi o Rio Grande do Sul. Aí, doutor Roberto, senhor Leda, eu vou mandar buscar Fachin no Rio Grande do Sul para conversar com você sobre a Faculdade de Educação. Eu digo, então, ótimo, vamos lá. E aí foi o Rio Grande do Sul e a Universidade Federal da Bahia que implantaram a primeira faculdade de educação. Mas quando me perguntam, mas a faculdade de Olga, não foi antes, foi, mas a faculdade de Olga só tinha um curso de pedagogia, não tinha licenciaturas. Porque eu acho o seguinte, que a faculdade de educação deve dar, sempre foi a minha posição, sempre deve dar muita ênfase ao curso de pedagogia, claro, mas também muita ênfase às licenciaturas. Porque esses professores, eles vão realmente formar a formação de jovens de todas as áreas, né? Vocês vão ser, além do ensino que vocês vão desenvolver, mas vocês vão ser muito técnicos, coordenadores, né? Orientadores, né? Muito mais técnicos. Eles são professores, eles têm de deslanchar um processo que não está sendo deslanchado, mas não está mesmo. Isso me preocupa. O médico, quando ele sai da faculdade, quando ele sai da faculdade, antes ele frequenta o hospital, mas quando ele sai da faculdade, ele vai fazer residência, professor Nelson, como preceptor. O estudante sai licenciado, ele vai fazer o quê? Se ele, quando estudante, ele não teve... E aí a importância dos colégios de aplicação, que nenhuma outra universidade cancelou, porque também isso é importante. Eu não concordei em legalmente extinguir o colégio, não está extinto legalmente. Ele pode ressurgir a qualquer momento. E já fui convidada por Neumar, você estava, mas um grupo, né, para ver se havia possibilidade de... E Felipe, nesse ponto, foi muito enfático. Eu concordo, mas que seja para os licenciados. Ele foi muito enfático. Ele não queria um colégio de aplicação por uma posição política, ele queria realmente por uma posição educacional. Era a minha posição também, né? Então, não foi adiante, não foi adiante. Mas foi a única universidade que não extinguiu, porque para extinguir legalmente precisava ir ao Conselho Universitário, o doutor Lafayette sabia que eu ia fazer um movimento contra, ele sabia disso. Então, não foi o Conselho Universitário para uma extinção legal, mas foi uma extinção administrativa, fechou o colégio. O que é que eu posso fazer? O reitor tem todo o direito. Eu
o Colégio de Aplicação sendo a unidade da Faculdade de Educação, porque ela estava sob a nossa responsabilidade, mas não podia fazer nada. Uma decisão administrativa, não foi nem a colegiado, não foi nem a Conselho Universitário, e foi a única. E aos 100 anos dele, foi a doutora Lafayette, e ele se arrependeu. Se arrependeu de ter tomado aquela posição. E a senhora sabe as razões por que o reitor Lafayette tomou essa posição? Oi, professor Nelson. Quando nós respondemos a uma pergunta e dizemos que sabemos, eu acho que sempre nós temos de ter uma fundamentação. Eu sei por percepção, não por fundamentação. Eu não posso lhe dizer fundamentalmente, mas eu penso, e como eu, vários professores, não todos, mas vários professores, foi uma posição política. No sentido daquele argumento de que é um elitismo. Pronto, isso ele diz tudo. Então, para mim, foi uma posição política. Agora, eu não posso lhe dizer isso, porque eu não tenho fundamentação para lhe afirmar isso, mas eu acredito que sim. A senhora acredita que tenha havido pressão externa, por exemplo, dos militares? Porque o Colégio de Aplicação era tido como um núcleo de boa formação. Muito boa. Não, sabe por quê? Porque nenhum colégio de aplicação, eu tinha contato com o do Rio, sobretudo com o do Belo Horizonte, com o do Rio Grande do Sul, nenhum sofreu. Nenhuma pressão. E tenho certeza que o doutor Lafayette não sofreu pressão sobre isso. Muito ao contrário. Sofreu pressão da esquerda, como sendo elitista. Foi ao contrário. Então, a senhora acredita que a faculdade não defendia o colégio, né? Eu defendi, como eu lhe expliquei, professor Nelson. Enquanto coletivo, não a diretora. Sim. Não, a faculdade... eu senti algumas revoltas, mas eu não senti assim, eu não senti realmente um movimento que me impulsionasse como diretora, ou nós todos, a tomar uma posição mais corajosa de enfrentar. Isso é verdade, é verdade. E é provável que dentro do núcleo da Faculdade de Educação, alguns professores pensassem que era um elitismo, o Colégio de Aplicação representasse uma posição elitista. É provável, sim, é provável.